Dia 11 de abril de 2015. Vídeo sobre ferramentas e seus traders. Eu fiz um vídeo parecido há algum tempo, só que eu percebi que eu fui injusto, né, com algumas ferramentas e alguns traders. E puxei um pouco pro meu lado também na hora de comparar as ferramentas. O que é normal, né? Porque depois eu vou falar aqui do sistema 1 e do sistema 2. Mas agora eu vou corrigir essa injustiça, né? Então, primeiro eu vou separar aqui ferramenta, que é uma separação que só eu faço, né? O mercado não fala sobre isso. Que eu chamo isso aqui de ferramenta de futuro, né? Essas ferramentas, fractais, Elliott, geometria comportamental. E aqui as ferramentas de presente. Quer dizer, qual é a diferença? Senhores, a diferença é que ferramenta de futuro ela antecipa topos e fundos. E a ferramenta de presente, ela acompanha o mercado, ela espera o mercado virar e depois vai atrás. E o que as ferramentas elas têm umas características óbvias. A ferramenta de presente, ela não depende do trader. O que elas são? Elas são setups. Elas não dizem o que vai acontecer no futuro. Elas dizem o que está acontecendo agora. E baseado nisso, como o mercado tem inércia, tende a ficar numa direção por um bom tempo, as ferramentas dão dinheiro. Então, a hora que vira, você acompanha, vai perder aquele um tempozinho, né? E vai ganhar dinheiro. Mas não significa que o mercado vai pegar aquela tendência. Ele pode subir só um pouco e depois voltar a cair. E aí, de novo, o seu setup vai dar venda. Ou você vai ser estopado. Quer dizer, ele dá a entrada, dá a saída e tem um stop. Aqui não. Aqui ele te dá uma visão do que está acontecendo no mercado. Além de antecipar topos e fundos. Então, e depende do analista, né? O que significa depende do analista? Aí vem aquela história. Que é uma crítica que fazem a Elliott, por exemplo. Qual é a crítica que fazem a Elliott? Dizem o seguinte, se você botar 4 analistas, os melhores do mundo, um em cada sala, e dar um gráfico para eles contarem Elliott, cada um vai sair com uma contagem diferente. Senhores, por que essa crítica é infundada? Isso não é a minha opinião. Eu provo que essa crítica é infundada. Por quê? Porque, senhores, quando você fala de Elliott, você não pode falar só de Elliott, da ferramenta Elliott. Você tem que falar do analista mais Elliott. Por quê? Porque se você põe o Caldas numa sala, Caldas mais Elliott vai acertar muito mais do que Cláudio mais Elliott. Então, eu posso fazer uma análise de Caldas mais Elliott. E se ele acertar 90% das vezes? Se a contagem que ele fez, ele acertar 90% das vezes? Qual vai ser o problema? Aí você está criticando o Elliott por quê? Porque com você não deu certo. Então se saírem 4 contagens diferentes, qual que acertou? E se o cara que acertou acerta todas? Ou acerta 90%? Qual é o problema de ele usar Elliott? Se ele ficou rico com Elliott. Que existe um caso, né? No Brasil, inclusive. Não vou falar em nomes aqui, mas é sabido. O cara fez uma palestra, ele usou Elliott e ficou rico. Continua rico, né? Só usando Elliott. Então esse cara mais Elliott é maravilhoso. Então, esse que é o erro das pessoas. Ferramenta de futuro depende do analista. Então, quando você compara a ferramenta, você tem que juntar ferramenta mais analista. Então vamos ao acerto histórico. Vamos começar geometria comportamental mais Gustavo. Senhores, eu conheci o Gustavo aqui, ó. Aqui. E ele estava falando que o mercado vinha para 55 mil. Baseado na geometria comportamental. A primeira pergunta que eu fiz para ele é quando é que a geometria erra? Aí ele me respondeu, Cláudio, não erra. Aí eu já achei aquilo muito estranho, né? Ele falou, não, ela pode errar o ajuste, mas ela não erra a direção. Já está feita a figura, tem que vir
tem que cair. Aí eu fiquei intrigado, né? E falei para ele, mas os contratos dos estrangeiros estão comprados, né? Que é essa figura aqui, ó, de presente. Por que eu falei dos contratos? Senhores, porque o acerto histórico dessa ferramenta é absurdo. É de mais de 90%. Por quê? Porque é baseado no seguinte, o mão forte sempre ganha. E o mão forte no nosso mercado são os estrangeiros. Isso é sabido. Eles fazem metade do volume. Ou mais da metade do volume. De cada dia do mercado. Então eles são mão forte. Então geralmente pro lado que eles estão, é pro lado que vai. Então eles estavam comprados aqui, não em muito, eles estavam comprados em 10 mil contratos. Então eu falei, ó, pode até acontecer, mas esses contratos vão ter que virar. Aí, senhores, o que aconteceu? Nessa queda aqui, ó, os contratos viraram. Aqui eles já estavam com 20, 30 mil vendidos. Subiu, eles já estavam com 40, 50 mil vendidos. Aí eu falei, caraca, o Gustavo estava certo. Só que, senhores, qual foi a diferença dos contratos para o Gustavo? O Gustavo falou antes. O Gustavo falou aqui, ó. Porque os contratos têm uma inércia também. É uma ferramenta de presente, aquilo que eu falei. Mas, de qualquer maneira, olha lá, contratos e Gustavo já estavam apontando para baixo. E aí, ó, aí quando caiu aqui para 60 mil, quando caiu para cá, ó, 65 mil, ele falou do 70. Aí, nessa hora que ele falou do 70, eu falei assim, pô, mas os contratos estão vendidos forte. Aqui já a venda já era em 80 mil. Era uma posição de 80 mil vendida. Eu já estava falando, eu faço uns e-mails para uns amigos, eu já estava falando em queda forte. Porque os contratos eram uma posição recorde essa de venda, de 80 mil. Já indicava queda forte. Então o mercado, olha lá, leva 2 meses e vai para 70 mil. Bate 70 e 100. Ele tinha falado 70. Olha lá, 756, né? Quer dizer, quase cravou 70 e 100. Quase cravado o número que ele tinha falado. Quer dizer, cravado, né? Errar por 100 é a mesma coisa que não errar. Quer dizer, por que essa subida eu acho mais mérito do que ele ter acertado essa queda? Porque, senhores, essa subida ele acertou contra os contratos. Os contratos não pegaram essa subida. Quem acreditou nos contratos perdeu dinheiro aqui, ó. Claro que depois arrebentou de ganhar aqui e já tinha ganho aqui, né? Na média, continua vencedor. Mas errou esse pedaço e ele acertou. Quer dizer, ele acertou algo contra uma ferramenta que já acerta 95% do mercado. Quer dizer, o que ele fez? Ele fez praticamente o impossível, né? Além de ter cravado os 70 mil. E aí, quando caiu para os 60, ele parou de falar no 55 e começou a falar no 48. Antes de todo mundo, muita gente depois falou desse 48, com análise técnica clássica. Mas ele, de novo, falou antes de todo mundo. E os contratos aqui foram para 100 mil vendidos, no 60. Quer dizer, continuava a confirmar o que ele estava dizendo. Aí, aqui, ó, é 47.700. Olha lá no canto à direita, ó. Quando eu botar, olha lá. Quer dizer, quase cravado de novo o número que ele tinha falado, 48. Aí o mercado, senhores, sobe e volta para cá, ó. Quando o mercado subiu, essa subida, ele começou a falar em 49. Olha lá. Olha lá, 49.400. Aqui, senhores, ele comprou. E aí, de novo, um acerto incrível. Por quê? Os contratos continuavam vendidos. Foi uma exceção histórica. Por quê? Os contratos erraram esse pedaço. Por quê? Eles continuaram vendidos e o mercado subiu forte. Então, o que aconteceu? Só que o que aconteceu com os contratos? Apesar de eles estarem vendidos, aqui, ó, eles estavam 100 mil vendidos. Aqui, ó, eles já estavam com 50 mil vendidos. Quer dizer, o que os contratos estavam te dizendo? Relativamente, os contratos diminuíram muito. De 100 mil para 50 mil. Continuavam vendidos no absoluto. O que, historicamente, não tinha errado ainda. Mas, relativamente, aqui, ó, eles estavam com 30 mil contratos só vendidos. Depois dessa alta e dessa baixa, aqui eles só estavam com 30 mil. Aqui eles estavam com 100, senhores.
Aqui, ó, eles estavam com 10 mil vendidos. Aqui, ó, 5 mil vendidos. Quer dizer, como tem uma inércia muito grande, eles não compraram, o que foi uma exceção histórica, com certeza. O que aconteceu? A ferramenta contratos perdeu o custo de oportunidade aqui. Subiu, e o Gustavo não. Pegou essa alta toda. Quer dizer, no 67 mil, o Gustavo começou a falar em venda. Olha lá. De novo, acertou. E aí, por aqui, que foi o erro do Gustavo. Por quê? Ele começou aqui no 55 mil. Ele começou a falar no 85 mil, 80, 85 mil, e o mercado subiu aqui e abortou. Percebam que ele não perdeu dinheiro, aquilo que eu falo. De novo, ele perdeu, de repente, o custo da oportunidade dessa venda, ou não. Por quê? Essa que foi minha justiça lá no outro. Eu falei que ele perdeu o custo da oportunidade dessa venda, mas, na verdade, eu não sei se ele perdeu o custo da oportunidade dessa venda. Por quê? Porque ele sumiu, ele parou de postar. Ele deu uma parada, né? E eu não sei realmente. E aqui a gente vê um M, ó, que é o que é a geometria comportamental. É um M nítido isso aqui, né? Então, realmente, eu não sei se ele pegou essa queda, mas eu sei que ele não perdeu dinheiro. Por quê? Porque ele comprou por aqui e o mercado subiu. Então, deu tempo tranquilo dele zerar a compra dele. É óbvio que ele não ia ficar olhando, né, o mercado fazer. Inclusive, tem um M aqui, né? Nítido. Olha lá. Da geometria comportamental. A hora que perde isso aqui, ele não pode ficar comprado. Ele comprou aqui, quer dizer. Então, fatalmente ele não perdeu dinheiro, mas eu não sei se ele perdeu esse custo de oportunidade. O que não muda é o acerto histórico dele, que é absurdo, né? E daqui para cá eu não ouvi mais falar do Gustavo. Então o que acontece? E contratos? Senhores, os contratos arrebentaram aqui, perderam o custo de oportunidade aqui, e aqui eles venderam forte de novo. Sendo que aqui, ó, eles estavam com 160, 140 mil contratos vendidos. E foi uma época que eu falei o seguinte, ó, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eles estavam vendidos aqui e o mercado subiu. Então aqui eles estavam, aquela história que eles estavam perdendo, né? Só que a posição era muito forte e faltavam 11 dias para o vencimento, que é quando decide se você ganhou ou se você perdeu durante os 2 meses. Então eu falei nesse e-mail que eu mando para todo mundo que faltavam só 11 dias e eles estavam perdendo dinheiro, ó, estavam perdendo 5 mil pontos. Então a chance do mercado fazer uma queda muito forte nesses 11 dias era gigantesca. Olha o que o mercado fez nos 11 dias. Vem morrer aqui, ó. Eles ganharam daqui até aqui. Nesses 11 dias, olha lá. Desabou. Levou, olha lá, um mês para subir 5 mil. E levou 11 dias para cair 10. Ó. Desabou. Ou até mais, 12, né? Quer dizer. E aí o mercado aqui fechou, que eles ganharam dinheiro daqui até aqui. E aí depois o mercado caiu mais um pouco. Senhores, aqui eles começaram a comprar. Olha que ferramenta. Eles venderam aqui e começaram a comprar aqui. Olha lá. Perderam o custo de oportunidade dessa alta, mas, no geral, olha lá. Arrebentaram de ganhar dinheiro no mercado todo. E aqui eles viraram a mão. De novo aqui, ó, perderam esse custo de oportunidade, ó. Mas continuaram comprados. Olha lá. De novo aqui, ó, um erro de custo de oportunidade, mas continuaram comprados. E o mercado aqui, hoje aqui. Quer dizer, uma comparação de Gustavo e geometria comportamental contra os contratos. O Gustavo ganhando, né? Gustavo mais geometria comportamental ganhando dos contratos. Que é uma ferramenta de acerto absurdo, né? Mostrei o histórico aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui eles viraram a mão para comprados, ó. Aqui eles estavam vendidos, ó. Pegaram a baixa toda de 2009. Aqui eles viraram para comprados, ó. E pegaram a alta toda de 2009. Aqui, ó, que é aquela história, eles foram para venda. Pegaram esse zigue-zague e aqui eles foram para venda. Então vamos voltar para a comparação. Geometria comportamental mais Geraldo. Senhores, geometria comportamental mais Geraldo. Geraldo é o seguinte, foi aluno do Gustavo, um aluno prodígio, né?
e eu conheci o Geraldo por aqui, ó. Por aqui. Aqui o Geraldo estava falando em alta, quando ninguém estava falando em alta, por quê? Porque os contratos já estavam falando em alta, né? Eu já estava falando em alta por causa dos contratos. Por que eu não falo que é Cláudio Fialdini que estava falando em alta? Senhores, porque eu não tenho nada a ver com os contratos. Eu não tenho nada a ver com os contratos. Os contratos são um setup. Ele é um setup, ele é uma ferramenta de presente. Qualquer um que olhe vai ver a mesma coisa que eu. Isso é característica do setup. Qualquer um que faça vai ganhar o mesmo dinheiro que eu. Esse também foi meu erro, né? Eu falei que eu tinha acertado isso, na verdade quem acertou foram os contratos. Então, Geraldo também acertou essa aqui, ó, acima do 46 mil, que é aqui, ó, pertinho do fundo. Ele já estava falando em alta e pegou essa alta toda. E aí o Geraldo, o que o Geraldo faz? O Geraldo, ele opera mais intraday. E acerta muito, senhores. Ele cansa de pegar topo e fundo durante o dia, que é o que muita gente fala que é impossível, né? Por quê? Porque por causa dos níveis da geometria comportamental, que o mercado respeita muito. Então ele usa a geometria comportamental um pouco diferente do Gustavo. O Gustavo usa a médio e a longo, e o Geraldo usa no curto prazo. Aí, senhores, vamos comparar Geraldo versus Gustavo. Senhores, é uma comparação, assim, dificílima. Por quê? Porque aí é uma comparação que você tem que comparar o quê? Ganho de dinheiro. Porque é a mesma ferramenta, né? A diferença ali é de trader e de como eles usam. E de um ajuste no método, né? De stop, de gain. Então, o que acontece? Isso já é uma opinião minha. Não tem como eu saber exatamente, né, matematicamente, quem que ganha mais, ainda mais que eles operam lotes diferentes, né, e tempos diferentes. E eu não estou sentado um do lado do outro. Né. É óbvio que existiria um jeito de a gente saber, né? Dar $1 milhão para cada um, R$1 milhão para cada um. Vocês têm um ano, vamos ver quem faz mais. Com certeza. Isso seria um método. Mas não, primeiro que eles não estão preocupados com isso, né? Eles estão operando na bolsa querendo ganhar dinheiro. Não estão preocupados em quem ganha mais. Então, o que acontece? A minha opinião. Senhores, quem opera day trade e acerta, chega uma hora que é quase imbatível o ganho do cara. Por quê? Porque é uma coisa lógica. O mercado anda em ciclos. Se você acertar o ciclo menor, você vai ganhar mais dinheiro que o cara que acerta o ciclo maior. Aí vem aquela história, com um porém. Se o mercado for muito direcional, você provavelmente vai ter mais dificuldade que o cara que opera no médio e no longo. Quando o mercado pega uma tendência mais forte, por quê? Por causa dos gaps. Porque vai dar um gap num dia e o cara do intraday não vai pegar. E esse aqui, ó, que está sentado em cima, tá tranquilo. Outra desvantagem do intraday é o quê? O tempo que o cara gasta, né? O estresse, a preocupação. Esse cara aqui, ó, depois que o mercado andou 5 mil pontos a favor, ele tá rindo. Que foi o que o Gustavo fez naquele 49 mil, né? Fez uma posição forte ali. Se fosse estopado, tinha sido estopado. Não foi, o mercado andou a favor. Ele... Quando chegou nos 55 mil, ele tava rindo. Nem tava olhando pro mercado mais, pô. Não cai 6 mil pontos num dia, senhores. Ainda mais que o mercado é de alta, né? Ele tem que fazer um desenho para depois inverter. Não vai cair reto 6 mil pontos. Quer dizer, até pode, tudo pode, mas a chance disso é quase zero. Então, todo método e ferramenta tem prós e contras. Então, é isso. Mas é óbvio que é muito parelho aqui, né? O ganho. E aí, o Geraldo também tem uma outra vantagem. Quer dizer, são vantagens e desvantagens, né? O Geraldo ainda tem uma outra vantagem, que é que ele opera opção. Por que operar opção é uma vantagem? Senhores, porque a opção não dá para você ganhar operando futuro. As pessoas acham que é igual, né? Futuro do Bovespa com opção. Não é. As duas coisas são futuro, só que na opção o ganho ou a perda é 10 vezes a do futuro.
Porque a opção ela anda 30% num dia. Isso não é anormal. Isso é normal. O futuro, ele anda 1%, 2% por dia. 1,5%. Quando anda 2, já está acima da média. A opção andar 10 é normalíssimo. Não é nem acima da média. 20 é capaz de ser uma média. Ali 15, 20 é uma média. 30, 40 já começa a ser já. E não é um absurdo, acontece muitas vezes 30, 40. E é óbvio que acontece 100, 150% também, né? Uma vez por mês a opção sobe 100, 150. Quer dizer, até mais, pode subir 3 vezes por mês. Quer dizer, imagina o cara pegar 150%. Pode dar o ganho do Gustavo dependendo do lote, pode dar o ganho do Gustavo de 2 meses no futuro. Por isso, e o Gustavo não opera opção. Porque a opção, para você operar a opção, você tem que olhar o intraday. Por quê? Porque a opção ela é muito mais volátil que o futuro e ela perde muito preço. À medida que o tempo passa, ela perde muito preço. Então, você carregar uma opção é muito complicado. Como o Geraldo opera intraday, ele opera opção. E ele acerta muito também na opção. Então, isso aqui faz um diferencial. Essa hora que ele opera opção faz um diferencial. Então agora vamos falar de Caldas mais Elliott. O histórico de acerto do Caldas mais Elliott. Senhores, o Caldas é um analista que ele tem uma página no Facebook, né? Ele postava num fórum, postava mais de um fórum de mercado do Stock Invest, mas agora ele está postando mais nessa página do Facebook. E ele acerta muito com o Elliott também. Então, vamos ver. O Caldas falou dessa alta em 2008, né? E do crash, que aqui tinha acabado o mercado. Essa volta eu não sei direito. Esse crash eu sei porque um amigo dele me contou uma história que ele carregava uns papéis de famílias e amigos e vendeu tudo por aqui. Quer dizer, quase cravando o topo, né? E depois o mercado desabou. Essa volta, o mercado voltou forte, eu não sei exatamente o que ele falou, né? Porque aqui foi o amigo que contou a história, né? Por aqui eu comecei a acompanhar o Caldas também. Então o que acontece? O Caldas, ele fala o quê? Que o mercado é de baixa, né? Desde aqui, que fez esse topo duplo, mas ele é de baixa no geral. Que é o que eu concordo também, depois vocês vão ver por quê, né? E que no geral é de baixa, no geralzaço, né? No longaço o mercado é de baixa. E o que aconteceu com o Caldas? Ele acertou muito essa baixa aqui. Por quê? Porque para ele no geral é de baixa. Então ele pegou essa baixa também. Essa alta, o que aconteceu? Ele perdeu o custo de oportunidade, muito parecido com os contratos. Por quê? Porque, senhores, a cabeça dele é de baixa geral. Toda alta, ele tende a perder o custo de oportunidade. Por quê? Porque ele vai achar, quando subir, ele vai achar, ó, aqui acabou. Não, aqui acabou. Aí eu falo, não, aqui acabou. Não, aqui acabou. Apesar dele ter errado os topos, no caso dessa alta, porque foi uma alta mais forte do que ele esperava, ele não perdeu dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Senhores, a contagem dele é tão boa que o que acontece? Quando o mercado faz isso aqui e só ele diz que vai subir. Não é que ele diz que tem que cair o tempo todo. Ele sabia que tinha essa alta. Aí quando chega aqui e faz isso aqui, ele fala o quê? Agora vai para cá. Só que quando o mercado ele dá a venda aqui, ó. E quando o mercado rompe, ele estopa. Então ele perde muito pouco ou não perde nada. Porque ele deu venda aqui e o mercado caiu, ó. Então na hora que começa a subir, ele já está com o stop também no positivo. No ganho. Então o mercado já está subindo, ele já está estopado. Antes de romper o topo. Rompe o topo, ele já está dizendo também que é para cima. Apesar de chegar uma hora que pega um outro topo aqui, ó, ele vai falar que aqui, ó, é uma zona ursa. Mas aí o mercado continua. Estopa por pouco de novo. Porque rompe o topo, ele não fica vendido, senhores. E aí, então, continuando. Perdeu o custo de oportunidade dessa alta. E aqui, ó, ele falou em venda.
Muito parecido com o Gustavo. No 68 mil ele estava falando em venda. E o mercado, vup, quer dizer, acertou bem. Aqui, senhores, foi uma hora do mercado muito complicada. Eu confesso que eu não sei exatamente o que o Caldas acertou e errou por aqui. Mas, olha lá, acertou a venda. Com certeza já estava falando em venda aqui. Por quê? Senhores, depois que você começa a ver o que a pessoa está falando, você pode prever o que ela vai falar. Ó, aqui já tinha um topo. Olha lá, caiu e voltou. Ele vai falar que isso aqui é uma zona ursa. Não importa, eu não preciso saber o que ele falou. Eu sei que ele falou que aqui era uma zona ursa. Que já tinha um topo que era descendente desse aqui, ó, abaixo desse aqui. Ele já estava falando em queda com certeza. Ainda mais que depois, olha lá, perde e começa a cair. Confirma o que ele estava falando, né? Olha lá, o mercado ele ia dar venda aonde? Aqui, ó, nesse bolo aqui, na perda desse bolo. Ele estava falando em venda com certeza. Quer dizer, acertou essa queda. De novo aqui, ó, ele perde o custo de oportunidade. Mesma coisa. É muito difícil a cabeça dele pegar uma alta. Muito difícil. Porque o geral para ele é de baixa. E uma baixa mais forte. Então qualquer hora que suba um pouco mais forte, ele vai ter dificuldade de pegar. Que também foi esse caso aqui, ó. Mas, no geral ele está certíssimo. E na média, totalmente ganhador de dinheiro. Então, agora na comparação com o Gustavo e com o Geraldo, de novo, um pouco menos, né? Um acerto menor. Aí se você comparar Caldas com contratos, vai ficar muito parelho. Muito parelho. Agora, Cláudio mais fractais. Cláudio sou eu, né? Cláudio Fialdini. Senhores, essa baixa aqui, contratos pegaram, né? Mas como agora eu separei eu dos contratos, eu vou confessar que eu não lembro qual fractal e se realmente foi por causa de contratos. Então, de qualquer maneira, eu ia estar vendo alguma coisa para baixo, né? Porque os contratos estavam apontando para baixo, já estavam me ajudando, com certeza. Eu já estava olhando alguma coisa para baixo, né? Então, cópia de fractal aqui. Eu provavelmente estava imaginando essa baixa aqui, ó, de 2008. Aqui sim, eu disse que era uma cópia disso aqui, ó, do fundo de 2009. E realmente é uma cópia. Por quê? Porque olha aqui, ó, isso aqui é muito parecido com isso aqui, ó. Olha esses dois fundos aqui, ó. São esses dois fundos aqui, ó. Olha como essa subida, ó, é do tamanho dessa subida. E depois desse V ao contrário, o que o mercado faz? Olha lá, sobe. E aí faz um bolo aqui, e aí faz um bolo aqui. Depois do bolo, o que tem? Uma alta. Olha lá, depois do bolo, o que tem? Uma alta. Então, olha lá, subida. E aqui foi meu erro. Por quê? Porque eu achava que ia fazer a subida toda, né? E aqui, o que aconteceu aqui? Aqui o fractal inverteu nesse topo aqui, ó. Olha como o nível do preço do topo é parecido. Olha como a forma é parecida. Olha lá. Ó, esse fundo aqui, ó, é esse fundo aqui, ó. Esse fundo é esse fundo. Olha lá. Esse fundo é esse fundo. E aí depois desse fundo o que tem? Uma alta reta. Olha lá. A alta reta. E aqui que para o preço. Olha lá, senhores. Quer dizer, o que a ferramenta fractal estava te dizendo? Ela estava copiando esse topo para quê? Para poder inverter. Só que na época eu não tinha o fractal maior de todos, que depois eu vou falar que eu separei. Então eu não vi essa inversão. Eu não vi essa inversão. E aí o mercado caiu. Quando o mercado caiu para cá, eu ainda estava falando em alta, por quê? Porque eu estava acreditando no ciclo de 21 anos de alta. Que eu estava imaginando que era de 92 a 2013. Então faltava uma alta até 2013. E qual foi o erro do ciclo? O ciclo errou no ciclo anterior. Por quê? Porque fez de 71 a 90 a baixa. Errou por 2 anos. E esse agora cravou, 90 a 2011. Que foram 21 certinho. A alta acabou aqui, ó. E agora vai cair até
2030 ou 2032. Eu já estou contando com o erro de 2 anos, porque já errou por 2 anos em 1990, pode errar por 2 anos agora. Ou não, pode ir até 30 ou 32 abaixo. Isso é que a ferramenta ciclo de 21 anos te diz. Então, eu estava falando disso aqui. Só que aqui, ó, eu esqueci o ciclo. Por quê? Porque eu vi essa inversão. Eu vi esse zigue-zague aqui, ó, igual a esse aqui, ó. Esse zigue-zague é muito parecido com esse aqui, ó. E depois um crash. Eu cantei esse crash. E olha lá, olha o crash. Aí aqui, ó, eu comecei a ficar mais esperto com o fractal. Eu falei, pô, o fractal aborta em fundos, né? Ou aborta a qualquer momento. Que foi o que eu comecei a apostar, né? Falei, vamos tomar mais cuidado com o fractal. Não acreditar totalmente, né? Então o que acontece? Olha lá. Aqui, ó, eu falei que o fractal abortou. Não ia mais pra cá. Por quê? Porque esse bolo aqui, ó, não tem aqui, senhores. Ele caiu reto, ó. Aqui eu comecei a falar, ó, a chance da gente inverter é muito grande, porque o fractal abortou. Então, esse pedaço, eu comecei a olhar para isso aqui também, porque paramos no nível parecido. E o zigue-zague também era parecido. Então, e esse pedaço aqui eu tive muita dificuldade. Fiquei em cima dos contratos e do aqui agora. Realmente, com fractal, foi muito complicado. Eu olhava o fractal e não era. E foi o que aconteceu. Esse pedaço aqui foi muito complicado. Contratos e o aqui agora acertaram bem aqui. Mas Claudio Fialdini mais fractal complicou. E essa queda aqui foi aquela história dos contratos, né? Eu acertei, quer dizer, não fui eu que acertei, os contratos que acertaram. Essa também foi a injustiça que eu fiz no outro vídeo. Eu falei que eu acertei, porque eu olho muitos contratos, mas na verdade contratos é o que eu falei, não depende do analista. Então, na verdade, não fui eu que acertei, foram os contratos que acertaram. E aqui, ó, eu comecei a olhar os dois fractais, que também não dependem de mim. São dois fractais, é a única exceção de fractal. Não depende de mim, eu vou explicar por quê. Por que esses dois fractais maiores não dependem de mim. Agora eu vou falar sobre eles. Eu botei eles aqui, ó. Fractal de 1971 a 1990 e fractal de 97 a 2002. Vamos começar pelo de 1997 a 2002. Senhores, por que esse fractal não depende de mim? Porque, senhores, esse fractal, a chance dele não abortar é muito grande. Por quê? Porque é como se ele fosse um fractal definitivo. Porque ele não precisa abortar. Por quê? Porque ele está feito atrás do mercado. Ele está feito abaixo do mercado. Ele fez e o mercado evoluiu. Então, se ele fizer tudo aqui de novo, não vai ter problema nenhum. Ele pode continuar repetindo tudo, que ele não precisa abortar. Porque por que o fractal aborta? O fractal aborta em topos e fundos para o mercado evoluir. Porque se ficar copiando um fractal para o resto da vida, o mercado não sai do lugar. Deixa eu explicar isso. Olha só. Imagina esse fractal aqui, ó. Se ele copia isso aqui, sobe, e depois cai isso tudo, olha lá, copia isso aqui, sobe e cai isso tudo, ele não vai sair do lugar. Ele vai fazer isso para sempre. Ó, imagina isso aqui, ó. Se isso aqui, ó, eu disse isso na época, né? Que, ó, essa alta era cópia dessa. Realmente era muito parecida. Se a gente para aqui e volta, olha lá. Porque um fractal lateral, se ele copia um fractal lateral, ele não sai do lugar para sempre, ó, igual esse aqui, ó. Imagina esse aqui, ó. Copiou isso aqui, copiou isso aqui. Aí depois tem que copiar isso aqui, ele copia isso aqui. Aí ele vai ter que copiar isso aqui de novo. Aí ele vai voltar e vai ficar aqui para sempre, ó. Então o fractal lateral, ele é fadado a abortar uma hora. Por quê? Porque o mercado tem que evoluir. Ou para baixo ou para cima. Esse aqui, ó, como é um fractal que está feito abaixo do mercado, está feito antes, ele não precisa abortar. O mercado pode repetir ele para sempre. E é o caso.
Porque olha só, olha lá. Agora vamos ao acerto impressionante do fractal, né? Olha lá. Roxo, verde, laranja, azul. E dois fundos na preta. Olha lá. Roxo, verde, laranja, azul. Senhores, a perfeição disso aqui é um acerto parelho ao do Gustavo. É um acerto menor que o do Gustavo. Por quê? Porque o Gustavo, ele acertou o número, senhores. Isso aqui, ó, era 70 mil. Perdão. Esse aqui, né? Essa alta era 70 mil. Aqui é porque é um gráfico Bovespa contra dólar. Então aqui ele rompeu o topo, mas na verdade não rompeu o topo. Esse é o 70 mil que o Gustavo acertou. E aqui, ó, ele não acerta o ajuste fino. Ele não acerta o preço. O Gustavo também é uma região de preço que ele fala, né? Na geometria comportamental é uma região. Só que a região do Gustavo ela é muito mais precisa do que o fractal. Mas continua um acerto absurdo, incrível. Porque olha na forma, ó, roxo, verde, laranja, azul. É roxo, verde, laranja, azul. Na proporção. Porque a laranja subiu tanto e não rompeu a verde, olha lá, subiu tanto. E a distância da verde para a laranja é proporcional à distância da verde para a laranja. Então é um acerto incrível. Sendo que os dois fundos pretos, ó, é um acerto mais incrível ainda. Porque olha como o segundo preto é um pouco abaixo do primeiro preto. Olha lá. É o mesmo tanto, senhores. Esse preto está o mesmo tanto abaixo desse preto. Que foi aquela alta que o Geraldo pegou, ó. O fractal já estava lá antes, ó. O fractal já estava prevendo a alta que o Geraldo pegou aqui, ó. Aí você fala, então o fractal é melhor que o Geraldo? Ou que o Gustavo? Por quê? Porque ele previu essa alta aqui, ele previu muito antes. Senhores, não. Por quê? Aí é o que eu falo. Você acertar 10 anos antes, ou 30 anos antes, ou acertar uma semana antes, é igual. Por que o acerto é igual? Porque o que interessa, aí vem o que eu falo aqui, ó. Oi, perdão. Ó, é isso aqui, ó. O que importa é quem ganha mais dinheiro e com qual consistência. Não interessa se você acerta mais, se você acerta antes, muito antes. Não interessa. Interessa o quanto você ganhou de dinheiro. Então, quem ganhou mais dinheiro? Esse fractal ou o Geraldo? O Geraldo. Aí, de novo, por quê, senhores? Porque não tem um ajuste fino, senhores. Qual é a hora que sobe? E se cai um pouquinho mais? E se cai um pouquinho menos? Por que você tem que comprar exatamente quando perder o fundo? Porque tá aqui, mas eu já tô te dizendo que o fractal não tem ajuste fino. Então você pode querer comprar um pouco antes. Você pode querer comprar no fundo, que é geralmente onde o mercado para. E esse aqui, ó, Avinho, porque eram duas pretas, e Avinho, né, que não perdia o fundo. Olha o que ela fez. Errou. Olha o tanto que ele errou. Aí vocês acham que o Geraldo errou isso aqui? Eu digo que ele não errou. Ele estava vendido aqui, ó. E aqui ele começou a falar em compra. Quer dizer, ele acertou muito mais que o fractal nesse pedaço. Porque o fractal errou esse pedaço todo. E ele acertou. Olha, é 180 graus. Não é que ele ficou no 0 a 0 e o fractal errou. Ele acertou e o fractal errou. É 180 graus. E aqui os dois voltaram a acertar. Porque isso aqui é um detalhe do fractal. O fractal acertou isso tudo e errou esse pedacinho. Continua na média um acerto absurdo. Óbvio que continua um acerto absurdo. Inclusive, aí vem a história do fractal maior de todos. Né? Aonde tinha esse erro aqui? Por que eu já sabia que esse fractal podia errar isso aqui? Porque no fractal maior de todos, que é o outro que eu já citei, que é de 71 a 1990, a gente tinha a perda dos dois fundos. Olha lá. A perda dos dois fundos com perfeição. Sendo que esse fractal, ele tem mais um detalhe. Ó. Aqui é aqui é 2011. E aqui é 1971. Ele está acertando o ano, senhores. Olha lá. 2011, 71. Final 1. Aqui, ó,
é 1974. Aqui é 2014. Perdão, aqui não é nem 2015, mas é começo de 2015 o fundo. E ele está dizendo o quê? Olha lá, nós vamos para essa alta aqui, ó. Nós vamos para essa alta aqui. E depois o que vai acontecer? Olha lá, cair durante 8 anos. Que é isso aqui, ó. Que é o que o Caldas fala no geral, ó. Um ciclo de baixa. É a mesma coisa que o ciclo de 21 anos de baixa fala. O mercado lateral durante 21 anos. Mas com muita perda de dinheiro. Por quê? Porque tem o tempo passado. O seu dinheiro parado 8 anos, olha lá. Mesmo com essa alta fortíssima aqui, ó, você vai continuar perdendo dinheiro. Porque se você não vender aqui, olha lá, olha onde vai acabar aqui, ó, em 2030. De novo, lá embaixo. Que é isso aqui, ó, esse final aqui. Mas olha o acerto desse desenho. Olha lá, 2 vermelhas e 2 verdes, olha lá. 2 vermelhas e 2 verdes. Aonde está o erro aqui, senhores? Olha lá. Essa verde aqui foi um pouquinho mais, ó. Era para ter parado no topo e ela foi um pouquinho mais. Aí você fala, mas Cláudio, isso é um erro de detalhe. Senhores, isso é um erro de detalhe que na hora complica muita coisa. Porque quem estava olhando esse fractal era eu. Não vi ninguém mais postar esse fractal. Quando rompeu esse topo, eu falei, opa, pode ser que a gente já esteja nessa alta aqui. Porque é tudo aproximado, senhores. Claro que eu achava que ainda tinha essa baixa. Eu achava que tinha chance. Aqui eu fiquei na dúvida. Aí quando começou a cair, obviamente, eu já não tive mais dúvida. E aí, o mercado realmente fez exatamente o que estava aqui. De novo, não foi exatamente porque a roxa foi um pouco mais embaixo. Não foi aqui, a roxa foi aqui, ó, quase nesse fundo aqui, ó. Foi um pouco mais embaixo. E na proporção aqui, ela deveria ter parado aqui. Então são as nuances, de novo, o ajuste fino, porque é um fractal muito longo. Aí, de novo, compara esse fractal com o Geraldo ou o Gustavo. De novo, senhores, não acerta mais que eles. Por quê? Porque, ou de repente, nem acerta mais que contratos isso aqui. Por quê? Porque ele é muito longo. É muito longo. Ele te dá uma visão do que está acontecendo, uma visão que ninguém tem. O Gustavo e o Geraldo não tem essa visão. Ninguém tem essa visão. É impossível você ter essa visão sem o fractal. Por quê? Não existe ferramenta que enxerga 20, 30 anos na frente. E esse fractal enxerga. Olha lá, ele já está dizendo que vai fazer isso. Aí você pode dizer, mas Cláudio, você está maluco então. Como que ele pode antecipar esse desenho? Senhores, fractais, eles provam que o mercado se repete. Aí você pode dizer, não é idêntico. Não, não é idêntico. Mas é muito parecido. Está acertando o ano, senhores. Está acertando um zigue-zague impossível de acertar. Só que o acerto foi lá em 1971. Eu já podia te dizer que a gente ia fazer isso aqui, ó, em 2015. Eu posso te dizer que a gente vai fazer isso aqui, ó, em 2055, 40 anos depois. Porque, olha lá, ele se repete de 40 em 40. O mesmo desenho no detalhe. Aí tudo bem, não no detalhe do detalhe, que é o que eu falo. Que é o que importa para ganhar dinheiro. É o detalhe do detalhe. Mas para você ter uma visão do que vai acontecer, você não precisa do detalhe do detalhe. Eu posso te dizer que a economia do nosso país vai ficar complicada até 2030. Ninguém pode te dizer isso. Esse desenho pode. Aí você fala, não, mas pode abortar, senhores. Pode abortar. Mas eu já te digo hoje que a chance disso acontecer é gigante. Eu já te digo hoje que é gigante. Apesar de a gente ter o quê? Pouco histórico, né? De cada ciclo. Do ciclo de alta e do ciclo de baixa. Mas, no Dow Jones, a gente tem 200 anos de histórico e ele se repete. De 17 em 17 anos ele se repete. Quer dizer, de 34 a 34, né? De novo, é muito parecido. Óbvio que não é igual, é muito parecido. Então, tá? Agora, ferramenta ciclo de 21 anos. O que acontece com a ferramenta de ciclo de 21 anos?
Maravilhosa também, porque, olha lá, previnha o ciclo de baixa aqui, ó, 71 a 92 e fez 71 a 90. Previnha o ciclo de alta de 90 a 2011 e foi o que fez, cravou. E agora prevê uma baixa até 2030, 2032 e já é o que está acontecendo. Ó. Então, só que por que a ferramenta ciclo 21 anos, de novo, não tem comparação com nenhuma dessas outras que eu mostrei. Por quê? Porque, senhores, se você pega um ciclo de alta de 21 anos, que foi o caso aqui, ó, e cravou, tem baixas gigantes dentro do ciclo. Olha lá, olha uma baixa gigante. Olha outra baixa gigante. O ciclo não antecipa essas baixas. Por quê? Porque está dizendo que é alta só. Claro que ele acerta muito mais do que ele erra. Ele acertou isso. Mas ele erra as baixas. E todo o resto que eu falei acerta as baixas. Então, não dá para usar ciclo para ganhar dinheiro. Mas dá para usar para você entender o que está acontecendo. Que é o que eu falo aqui, ó. O que importa é qual ganha mais dinheiro com consistência e não qual acerta mais. Não aqui te dá uma visão do que está acontecendo, que é o caso do ciclo de 21 anos. Então, aqui, ó. Aqui eu vou falar mais rápido, por quê? Porque são ferramentas de presente que não dependem do analista e são setups. Então, o Dr. Carreira, ele tem o seu método, que é baseado em análise clássica, baseado em indicadores, baseado em um Tzinho e um F, né, que mostram topos e fundos, que acerta muito, ganha dinheiro, ele dá um curso, inclusive. Leandro tem o seu método também, ganha dinheiro, já provado, porque está uns 10, 15 anos no mercado, e tá rico, né? Fez uma corretora, ele conta uma história que eu acho que ele começou com 100 mil reais, eu não sei quanto ele tem hoje, mas ele é dono de uma corretora, está indo para os Estados Unidos, quer dizer, acima de 1 milhão, com certeza, né? O Jim Rogers, ele fala um negócio muito interessante. Ele é muito fundamentalista e opera uma coisa que se chama, eu caracterizei assim, né? Ele opera baseado que o mercado nem sempre está certo, né? Então ele opera o encontro desse erro do mercado com a economia real. Porque o que acontece? O que ele diz é o seguinte, nos Estados Unidos o S&P não para de subir. Ele diz que está errado. Ele diz que está errado, que deve trilhões, a economia está no mais ou menos. Então o que ele faz? Ele opera isso. Ele está vendendo e o mercado não para de subir. E ele não se importa. Ele vende para cima na hora que o mercado, que ele acha que vai desabar, ele ganha muito dinheiro. Aí você fala, mas Cláudio, porra, isso geralmente o cara quebra, né? O cara que faz isso quebra. Porque se o cara erra, ele quebra. Porque se o mercado não parar de subir e não tiver esse encontro que ele está falando... Senhores, é nisso que eu discordo de Jim Rogers. Só que o Jim Rogers, ele é bilionário. Bilionário. Ele operava fundo com o Jorge Soros e saiu e criou seus próprios fundos. Aí você fala, não, mas peraí, se ele é bilionário, então tá certo o que ele faz. Aí é que vem outra história. Senhores, não é porque o cara é bilionário que tá certo tudo que ele diz. Muita coisa do que ele diz tá certa, com certeza, senão ele não era bilionário. Mas não é por isso que tá tudo certo. Quem tá sempre certo é isso aqui, ó. Histórico de acerto. E os fatos. Histórico do mercado e os fatos. Isso está sempre certo. A nossa opinião não está sempre certa, olha lá. Devemos acreditar em fatos e não em nossas opiniões. Por que as nossas opiniões não estão sempre certas? Por causa disso aqui, ó. Sistema 1 versus Sistema 2. Que é explicado por esses cientistas que estão surgindo agora, que são cientistas de behaviors, que são cientistas de comportamentos. Então eu recomendo vocês lerem Happiness Hypothesis, eu recomendo vocês lerem Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que são os livros que falam sobre o Sistema 1 e Sistema 2. Eu vou falar rapidamente. Sistema 1 é o sistema do nosso cérebro que é
responsável pelo reflexo, medo, é responsável pelo nosso sistema automático. E o sistema 2 é responsável pelo nosso sistema racional. Só que o que acontece no nosso cérebro? O sistema 1 domina o nosso cérebro e a gente não percebe. Então a gente acha que a gente está falando ou tomando decisão baseado no sistema 2, na verdade a gente está usando o sistema 1. Então o Jim Rogers está dando uma opinião que ele está usando o sistema 1, senhores. O histórico do mercado prova que ele está errado. É muito melhor você acompanhar o mercado do que você operar contra o mercado. É óbvio. Ele está falando que o S&P vai cair uma hora. Tudo bem, mas por que ele não acompanhou a alta? Um simples aqui agora pegou a alta toda do S&P. O que é um simples aqui agora? Rompeu o topo, você compra. Pronto. Isso ganhou mais dinheiro que o Jim Rogers. Aí você fala, não, mas e na hora que cair? Na hora que cair, o aqui agora vai estar dando venda, porque vai perder um fundo. Perder um fundo, você vende. Não é que vai cair para... Isso aqui, ó, o aqui agora, ele só diz que perdeu aquele fundo e você vai vender. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Pode perder o fundo e subir. Mas aí vai romper um topo e você compra. Se você só fizer isso, você ganha mais que o Jim Rogers. Por causa daquela história que eu falei da inércia. O mercado tende a ficar um bom tempo apontando para um lado. Então dá tempo de você virar sem você perder dinheiro. Que é o caso do aqui agora, topos e fundos. Então, presente é isso. Aquilo que eu falei, não depende do analista, mas ganha dinheiro. Ah, deixa eu falar de Leitão e seu FIBO. Senhores, o Leitão tem um FIBO muito interessante. Ele dá um curso também. Todos esses caras aqui, ó, todos, de futuro e de presente, acreditam que o mercado não tem nada a ver com notícia. Que é o que a maioria não entende, né? Que por causa do sistema 1 também. O sistema 1 engana você e você acha que o mercado tem a ver com notícia, mas o que acontece com o mercado e notícia é uma coisa que eu já falo na minha palestra também, eu recomendo essa palestra para todos. Ela está no YouTube e ela fala sobre o sistema 1 e o sistema 2, por que a maioria acha que o mercado é notícia, e todos esses traders aqui não é só acredita, eles sabem que mercado não é notícia. E o Leitão, ele tem esse FIBO acerta muito em papel, não acerta muito em Bovespa, mas em papel acerta muito. Acabou de acertar o fundo de Petro, cravado. O FIBO dizia que o fundo era 8, a Petro cravou 8. Agora o fundo diz que a Petro vai para 15 e a Petro já está 11,80. Quer dizer, ela parou no 8, bateu várias vezes o 8 e não rompeu, não perdeu. Quer dizer, ele botou esse FIBO quando a Petro estava 12 lá em cima, mais... Estava 15 lá em cima, o FIBO já estava apontando para 8. E foi exatamente onde ela parou. Quer dizer, é uma ferramenta também maravilhosa. Eu discordo do Leitão quando ele fala a respeito de operações, porque ele não opera venda na bolsa e não opera futuros, só compra ação e compra ação boa, né? Fala que não é para você comprar ação de empresas que não dão lucro. Senhores, com certeza tem seu mérito, né? Com certeza na média ele tem razão, óbvio. Se você comprar na hora de comprar, você escolher uma empresa que fundamentalmente é melhor do que outra, óbvio que é uma escolha racional, né? Principalmente no médio e longo prazo. Mas não operar na venda, eu acho um erro grave. Né? Eu acho um erro grave. Por quê? Porque, para mim, você está subavaliando o mercado. Né? Você está perdendo metade das oportunidades. Né? Ou mais. Né? Se for um ciclo de baixa, você está perdendo mais da metade. Né? Imagina o ciclo de baixa de 21 anos. Que é o caso, né? Então, é nisso que eu discordo do Leitão. Mas, totalmente ganhador de dinheiro, né? Inclusive na compra. Porque isso que ele fala das empresas é uma realidade, né? É provado pelo histórico, ó, percebe? Não é minha opinião. Isso é provado pelo histórico. Itaú não caiu, senhores. Ambev não caiu.
E aí, o ciclo de baixa, mas e daí? Mais mérito do Leitão, nesse caso. Ele acertou contra o ciclo de baixa. O ciclo era de baixa, a Vale desabou, a Petro desabou, a Uzi Minas desabou, o Ibovespa desabou, só que Itaú, Ambev e outras subiram. Provando que ele está certo. Mesmo ele provando que está certo, eu acho que ele perde oportunidade, porque não vende. Aí, isso é minha opinião. Né? Não, também provado pelo histórico, obviamente. Então, agora uma comparação de presente com o futuro. Senhores, o cara que acerta com futuros, ele ganha muito mais dinheiro do que o cara que acerta com presente. Por quê? Porque futuros antecipa topos e fundos, senhores. Você pega... Claro que é uma região. O Gustavo fala disso, o Geraldo fala disso. Eu falo disso nos fractais também. Não tem o ajuste do ajuste. Mas, nesse caso aqui, tem muito próximo do ajuste do ajuste. Né? Mas continua sendo uma região. Aqui, Caldas e Elliott, mesma coisa. Uma região, né? Não dá para você cravar o ponto. Né? E aqui não. O cara espera virar. Então, o que acontece? O cara que ganha dinheiro com ferramenta de futuro, ele ganha mais do que isso aqui. Não tem jeito. Agora, é o seguinte. Não é fácil você ganhar mais dinheiro em futuro do que presente. Por quê? Porque, senhores, futuro mais a sua ferramenta, o seu futuro mais e da sua ferramenta, não, às vezes não é o futuro do mercado. Muitas vezes é o futuro do mercado, que é o caso de quem acerta muito. Então, quando você ganhar uma consistência com ferramenta de futuro, parabéns, pode continuar. Quando você perceber que você não está sendo consistente, vem para cá. Porque aí não depende de você. Isso aqui, ó, você não precisa saber qual é o topo e fundo. Você só acompanha. Isso aqui, ó, ganha dinheiro. Isso é provado pelo histórico. Bem longo, né? Olha lá, o Leandro tá há mais de 10 anos no mercado. O Dr. Caeira já tem um tempinho. O Leitão também. Eu também. Então, aí fica o meu conselho. E a comparação das ferramentas, futuro, presente, analistas mais ferramentas. É isso.